foi uma novela essa gravação, né? Nossa, mano. Mas ainda bem que deu. Carol, me diz uma coisa. Qual que é a visão de um padre que ele tem sobre o carnaval? Qual que é a visão de vocês? Eu sempre tive interesse sobre isso. Olha, Lorenzo, é uma coisa assim, é complicado dizer no sentido assim, você vai encontrar alas, né? Igual tem a escola de samba tem alas. Na igreja Sim, também tem alas, né? Tem aqueles que fortemente condenam, né? O sentido da promiscuidade do carnaval, e aí confunde tudo, né? Esquece que é uma festa cultural, uma festa, né, de tradição, e que se pode viver bem um carnaval. Tem aqueles que de boa participam, eu sei de muitos religiosos, padres que participam de escolas de samba, entram exatamente pelo lado cultural, etc. Como eu nasci em fevereiro, sou carnaval, né? Eu sou alguém que amo o carnaval, né? Para mim é a festa mais gostosa do ano. É, claro, a gente fica chateado com os exageros, mas isso tem em qualquer evento, né? Você pode estragar uma Copa do Mundo, você pode estragar a abertura de uma Olimpíada, você pode sim. estragar. Onde tem um ser humano, tem estrago. Então, se você olha bem por esse prisma, né? Agora, como igreja, assim, a igreja ela respeita, acho que toda festa cultural, né? Tem a valorização daquilo que é bonito em toda festa cultural, é como uma festa junina. Pode também ser tão bonita e pode terminar numa tragédia se a gente não souber viver, não conduzir bem, né, o evento. Até porque nas festas juninas tem aquela brincadeira do casamento, né? O noivo se desveste na hora, essas coisas, quer dizer, seria contra o projeto do matrimônio. Mas mesmo assim, né, tem a figura do padre no casamento. Então, é saber não fazer bem, viver bem. Não há uma coisa que. Não... Mas, repito, tem algumas alas na igreja que eminentemente vão contra, isso é uma coisa do demônio, muitas pessoas se perdem nisso. Bom, aí é opção livre, né? Eu posso Sim. curtir sem me deixar perder nisso, como eu posso também e já ir com segundas intenções, aí cada um tem a sua escolha. Né? O, o, o livro do Deuteronômio diz isso, né? Inclusive agora na abertura da Quaresma, a gente recorda esse texto muitas vezes, né? Deus coloca diante de você a vida e a morte. A escolha é sua, né? O bem e o mal, a escolha é sua. Então Deus coloca. Agora faça a sua opção. Cara, isso é incrível, porque, tipo assim, muita gente vê o padre, como eu já te falei, quase como um inimigo da igreja, sabe? Então, cara, mas qual que é a visão que normalmente a galera tem de você? Qual que é a visão que normalmente a galera tem de um padre que você já ouviu a galera falar? Olha, nós, como trabalhamos na área da educação, né, a gente trabalha com escolas, com universidades, então você está com esse público alto, né, da juventude, dos adolescentes, enfim. E o fato também da gente ser no meu caso, como salesiano, né, sou de uma congregação, uma ordem que valoriza muito a coisa lúdica, né, o teatro, a música. Então a gente tem muitos eventos assim, né, gosto de jogar bola, frequenta academia. As pessoas acham estranho, padre, você na academia, né? Mas a saúde está em primeiro lugar, né? Deus falou, cuida da saúde, né? Então você vê isso com muita tranquilidade, até porque você colocou uma coisa interessante, né? Décadas atrás, o padre era uma figura muito isolada. Né? Você vê um padre assim, você só vê o padre na igreja, você não vai ver o padre no supermercado. Até daqui a pouco eu tenho que ir para o supermercado fazer compra. Então, às vezes você está ali colhendo um tomate, banana, alguém, padre, você faz isso também? Eu falei, padre, precisa comer, né? Então, e alguém tem que fazer a compra da casa. Então, nesse sentido, o padre era muito isolado, e agora você consegue ver padres mais dentro do dia a dia. E se você for a raiz da coisa, o padre ele nasce do meio do povo para o povo. Né? Hoje a gente está virando um artigo assim de extraterrestre. Né? Eu brinco que a gente, aquele sapinho marrom lá do interior, estão acabando. Então parece que é figuras muito assim exóticas. Mas assim, o padre vem do meio do povo para o povo. Então, se o padre está aqui na história do povo, participa da história do povo, né? Eu acho que é uma forma bonita de você evangelizar. Se você pegar a linha que o The Chosen tocou, né? Ele trouxe um Jesus mais próximo da galera, um Jesus mais movimentado. E isso mexeu com muita gente. Engraçado que o diretor, né, o roteirista desse belíssimo trabalho, intuiu isso. Vamos tentar mostrar algo que seja mais palpável, mais tocável, né? Então as pessoas puderam enxergar, né? Quem sabe imaginar um Cristo que era humano, seria o evangelho. Jesus estava na beira do mar, Jesus estava naquele povoado, Jesus estava caminhando por aqui, Jesus estava andando por ali. Não fala assim, Jesus estava sentadinho dentro da sinagoga esperando o povo chegar. Né?
Então, acho que são coisas que a gente precisa estar meio atento. E ele foi encontrar muitas dessas pessoas no processo de conversão lá na rua, né? Ele Sim. encontrou o cobrador de impostos, ele encontrou uma pecadora, ele encontrou uma mulher à beira do poço, que se ele tivesse dentro do templo, aquelas pessoas com certeza nunca iriam pisar ali e nunca teriam tido um encontro pessoal com ele. Cara, e me tira uma dúvida, né? Normalmente a gente vê aquelas postagens da galera, tipo assim, pô, tudo que tem algo relacionado ao diabo, né? Ao cara vermelho e tudo mais, em algum, sei lá, em alguma coisa de entretenimento, a galera já fica oriçada, né? A galera já fica assim, cara, mas por que isso? Se na maioria das obras o diabo é tratado como algo ruim, por que a galera fica oriçada quando algo de fora relaciona ao diabo? Por quê? Na verdade, a figura, né, demoníaca, ela tem essa coisa marcante, né? E essa luta do bem e do mal, ela participa, né, o tempo todo do processo da história da salvação, né? Você vê que na história de Cristo, né, o bem e o mal caminham juntos. Ele vai se encontrar com o demônio, né? Os 40 dias que ele fica no deserto, ele vai passar por essa experiência. A Sagrada Escritura nos recorda, né, que o demônio é esse anjo que foi expulso, né, da eternidade. Portanto, era alguém que tinha o conhecimento da eternidade. E essa confusão, né, quer dizer, a igreja ela recorda, né, e não pode deixar de recordar que a figura do demônio existe, né, e é bom que saibamos disso e a gente não deve brincar com isso. Novamente, a questão da liberdade. Tem gente que, a partir de rituais, gosta de provocar o cidadão, né? Então, quem provoca, será provocado. Né? Agora, quem não provoca, quem busca ter a sua vida, olha, eu não quero ter nenhum pacto com esse lado da vida, né? Então, eu vivo bem, vivo tranquilo. Mas entrou a figura dele, já assusta a galera. Voltamos ao carnaval. Muitos temas, às vezes, exploram isso, né? O que sai de Exu na passarela, rituais, né? E aquilo chama a atenção do povo. É que no Brasil, a gente tem essa coisa do sincretismo religioso. Né? Então, há esse mercado religioso. Aí vira um boné velho se a pessoa não tiver uma base de conhecimento. Né? Eu conheço as religiões, eu estudo as religiões, eu sei o que cada uma tem de bom, o que cada uma pode oferecer. Não existe religião melhor que a outra, acho que cada uma busca fazer. Né? Se uma religião busca fazer o bem, e se ela nos leva a ser pessoas melhores, eu acho que é uma religião que corresponde. Agora, se é algo que só me põe para baixo, só cria confusão, só são coisas assim meio macabras, eu acho que aí, no meu ver, não é algo que nos edifica, que nos coloca para cima, mas também respeito, né, as muitas facções religiosas que existem no planeta. Ô, padre, você é um daqueles padres modernos, né, que tá na internet o tempo inteiro, como você tinha me dito, né, você gosta de participar em podcast, né, às vezes atrai a galera, né, pra essa igreja e tal. Cara, você entende o preconceito, eu vou colocar essa palavra, né, o preconceito que a galera tem contra religioso? Você entende preconceito, né? O problema que a galera tem contra religioso, você consegue entender? Ou você não consegue entender muito bem como que funciona? Essa sua questão é muito séria, né? E a gente tem que ter um cuidado, sobretudo nós que trabalhamos em redes sociais, né? Você sabe que a pessoa quer escutar o que ela quer, então muitas vezes Sim, ela distorce. Então, totalmente. a questão é muito séria por quê? Vamos voltar um pouco na história. O fato da nossa colonização, né? Essa coisa do Brasil ter sido. Vou falar só da gente aqui. Não Não, vou sim, falar do. O fato da gente ter sido assim, essa força dominante por muitos, né? Séculos, né? Eu acho que acabou criando um ranço social, né? Até porque houve uma emancipação religiosa das pessoas. Hoje se fala muito de diálogo religioso, se fala muito de respeito às tradições religiosas, enfim. Infelizmente, também a Igreja Católica, né, nesse grande arsenal que ela se tornou, ela também cometeu as suas falhas. Ela teve momentos em que ela não agiu, né, de acordo com o Espírito Santo, porque se a igreja não age de acordo com o Espírito Santo, ela deixa de ser igreja. sim. Então, acho que ela se tocou muito pela humanidade, né? Acho que essa coisa da vaidade humana. Então, uma vez que você gera alguns comportamentos que não são aceitáveis, né? Falo em todas as dimensões, né?
é um escândalo aqui, é uma tristeza ali, né? Eu acho que isso aí confirma, né? Ainda mais com esse ranço que muitas pessoas criaram. Então, aqui, falou da igreja, já torce o nariz, falou da figura do padre, parece que é uma figura incômoda. Eu confesso, né? Como eu estou muito no meio social, em alguns lugares assim, você percebe que algumas pessoas até ficam meio incomodadas, a figura do padre, né? Parece que a gente é um ser meio. Né? Outro dia eu fui numa. Eu gosto de contar isso. Eu tinha ido numa. Dessas, quando você vai em shopping, você preenche aquelas fichinhas para concorrer e ganhar algum presentão, né? Um carro. Eu brinquei comigo mesmo, na hora da lá, profissão. Eu vou dizer para a menina que eu sou astronauta. Porque astronauta é uma profissão meio rara, né? Sim. Aí a hora que eu cheguei, eu falei, astronauta. Ela falou, o quê? Eu falei, se eu falar que eu sou padre, você não vai acreditar, né? Então eu vou dizer que eu sou astronauta. Brinquei com ela, mas brincadeira à parte, são duas profissões, né? Que você fala assim, caramba, é diferente, são raras. Eu encontrei um astronauta hoje, encontrei um padre hoje, né? Parece que é uma figura que a gente nunca vai encontrar perto da gente. Então eu entendo que esse mal-estar, né? Nós temos uma contribuição, né? Nós, que eu digo, a história da nossa igreja. Por isso que hoje eu vejo assim muitos sacerdotes, muitos religiosos não querendo causar, seria ridículo isso, mas o fato de estarmos mais na mídia, produzindo mais esse diálogo com as pessoas. E quando você propôs essa conversa, podia ter dito a você, não quero conversar com ele. Bora bater um papo, é tão legal bater um papo com um jovem está no mundo da né? De repente quer trocar ideia, você também chamar um padre deve ser engraçado, porque chama tanta gente, né? Outro dia fiz um podcast assim também, é um profissional que falou, padre, eu sempre quis trazer você para a gente bater um papo. Ele lançou a questão de 2 semanas o podcast. A gente gravou ano passado. E é legal porque ele também trazia essas questões, né? Eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas até querem perguntar, né? Tem curiosidade, né? E aí, pô, o padre está aqui, então vamos lá. Já sofri, né? Sofri no sentido assim, às vezes você vê que tem pessoas com maldade, né? A questão da pergunta, quer se provocar alguma coisa. Mas eu sou macaco velho, né? Eu consigo não me deixar bater e eu sei também da minha condição, do que eu busco fazer, né? Da seriedade com que eu realizo também a minha caminhada. Então, acho que a gente sabendo separar bem, mas eu acho que esse ranço, né? Esse mal-estar, foi muito dessa história, desse legado, que infelizmente a gente também contribuiu. Uhum. Cara, é possível converter uma pessoa que tem esse ranço para ir para a igreja? Você acha possível? Porque a galera tem esse ranço, né? É muito difícil de você converter uma pessoa assim. É igual você tentar, sei lá, converter um jovem do Twitter, tá ligado? Sim. Pô, é difícil, é complicado. O Twitter, a galera é ódio aflorado 100%, sabe? Eu acredito que a possibilidade existe. Né? Eu já tive pessoas que declaradamente se diziam ateias, iam contra a igreja. Depois de uma convivência, de um bate-papo, percebe, pô, o padre é um cara normal, é um cara legal, ele conversa o assunto transversal, tranquilo, né? E aí, se você se mostra assim, eu creio que você abre uma porta e também quero conhecer a partir daí. Aí eu tenho muitas pessoas que falam sobre mim, padre, eu voltei para a igreja, ou eu comecei a participar da igreja por causa de você. Sabe, eu escutei uma fala sua, porque se você fica com aquele discurso meio moralista, né, aqueles que você põe atrás de uma mesa, assim, esse discurso com certeza não vai nunca tocar o coração de uma galera que está lá do outro lado. Só que está lá perto deles. Voltamos à história de Jesus. Jesus passou, viu um cobrador de impostos, o cara era ferrado na sociedade, ninguém suportava ele. Jesus vai para a casa dele, é criticado porque ele está comendo com um pecador. E aí ele vai soltar essa frase, mas são eles que precisam do médico, não é quem tem saúde. Então Jesus, estando lá perto dele, ele trouxe aquele homem para dentro da igreja. E aquele homem se tornou um evangelizador, né? Mateus. Então, é interessante. Né? Se você sabe, nosso fundador, Dom Bosco, fazia isso também. Aproxime-se do jovem a partir daquilo que ele gosta e tente ganhá-lo a partir daquilo. É claro, se o jovem gosta da pior, eu não vou lá. Não. Mas assim, você vai chegando a partir de algo que ele possa lhe oferecer. E aí, a partir do momento que você ganha o coração do jovem, você tem mais facilidade de abrir uma possibilidade de aproximação dele. Então, eu acredito sim que é possível a gente converter uma pessoa, como eu já vi várias vezes e tenho testemunho disso. Mano, isso daí é legal. Na sua opinião, os jovens hoje em dia
Peraí, deixa eu mudar a pergunta. A igreja, ela carece de jovens da próxima geração? Você acha que a igreja tá carente disso? Porque, como eu te falei, né, com o advento da internet, começou a ter muito preconceito, né? A internet aumentou demais esse preconceito. Então, eu acho que isso aumentou bastante a igreja, né? Olha, Lourenço, eu tenho visto assim, igual agora no Carnaval, né? Aconteceram muitos retiros para jovens. Se a gente somasse isso, é que ele acontece em diversas comunidades. Se a gente concentrasse tudo, daria quase uma passarela da avenida, sabe? Tipo assim, uma instituição, posso citar aqui, não há problema nenhum, um acampamento Canção Nova, por exemplo, que reúne milhares e milhares de pessoas. Mas eu acompanhei também pelas redes sociais um retiro de jovens das Assembleias de Deus, que reuniram não sei quantos mil jovens esses dias de carnaval. Então você percebe que é possível, né, você dar uma proposta dessa. E assim, eu digo a partir da comunidade que eu vivo hoje. Moro aqui em São Paulo, numa paróquia, e a minha paróquia tem um fluxo de juventude muito grande, sabe? E eu tenho Uhum. muito isso neles, que eles sejam protagonistas na paróquia, não que fique sentadinho no banco. Então, hoje, assim, eles têm vontade de participar de um teatro, eles querem participar de uma liturgia, eles querem colaborar dentro da. A gente tem a PASCOM, que é a linha da comunicação da igreja, pastoral da comunicação. E ser um Sim. jovem à frente, então faz videozinho, do jeito deles. E eu não vou ser aquele cara que vou chegar ali, não, tá errado, não é assim que. Não, eu valorizo porque, a não ser que esteja muito ruim. Mas, assim, sabe essa coisa de valorizar e valorizar de maneira sincera. Então, eu Sim. vejo assim, hoje o fluxo de jovens na nossa igreja, né, nas nossas comunidades, tem sim. Né? Pode ser melhor? Pode, mas assim, eu acho que a conquista vai se dando assim. Eles vão se sentindo à vontade de estar dentro da igreja e, detalhe, estando no mundo, né, para que eles entendam. Você não vai se tornar um jovem extraterrestre. Você está no mundo normal, você tem a sua vida, curte a sua vida, brinca bastante, faça, mas lembre-se daquilo que você é. Às vezes eu estou lá na praia com os amigos. Padre, a gente pode chamar você de padre? Eu falei, eu sou padre. Né? Não precisa mudar, porque acha que é estranho. Eu falei, não, pode. E é legal quando chama, quem não está no reduto, dá aquela olhada assim, né? Padre. Então, que tá aqui da igreja. Pô, mas é da hora, tipo doutor, tá ligado? A galera chama doutor até fora. Isso daí é da hora. Pô, mas se tu pudesse mudar alguma coisa na sua igreja, o que que seria? Nossa, Lourenço, pergunta difícil essa. Você sacaneou, cara. Olha, Lourenço, eu gosto da Igreja Católica. Eu acho que ela responde assim para mim, no seu contexto, no seu complexo, muita coisa que me faz bem. Né? O próprio sacramento que nós celebramos. Mudar. Eu confesso assim, no primeiro momento, assim, eu não veria nada de mudança. Eu acho assim, né? Todo o ritual dela, ele é bem pesadão. Né? Sim. Se a gente quebrar um pouco o ritual, no sentido assim, ter um pouco mais assim essa coisa da convivência, né? Parece que a gente fica muito isolado. O padre fica lá no presbitério, né? O presbitério é o lugar que o padre fica, e o povo lá embaixo. Se é aquela coisa assim mais, né? Tanto que a gente tem só, entre aspas, no sentido, né? Só a homilia, né? Que a gente conversa um pouco com o povo. O restante é todo um ritual. É lindo, é apaixonante, mas às vezes a gente fica muito tempo ali. Mas ainda assim, eu não sei se eu mudaria, não, porque eu acho que é algo que também, oracionalmente, assim, essa palavra não existe, né? De maneira oracional, nos ajuda, né? A aproximar de Deus. Eu acho que eu não mudaria ainda nada. Caramba, aliás, essa coisa do palanque, sabe? De vocês ficarem em cima. Você É. não acha que muita gente que está de fora dá uma visão de superioridade que o padre tem? Interessante. Na verdade, o palquinho, né, que a gente coloca o presbitério, ele tem É, uma certa posição um pouco acima, porque ali naquele presbitério está o altar, e o altar é a peça principal de uma igreja. Então, o fato de estar um pouquinho elevado não é a figura do padre, né? Mas é a figura exatamente deste local em que todos poderão ver. Se de repente está no mesmo nível, quem está lá atrás, com um grupo grande, de repente não tem a visibilidade. E lembrando disso, que não é a figura do padre, mas na hora de uma missa, né, isso a igreja ensina, que o sacerdote que está ali, ele se torna a pessoa de Cristo. Então, naquele momento, ele tem essa imensa importância. Não a figura humana, seria muito pobre isso. sim. A igreja tenta, de maneira mistagógica, ensinar isso. Né? Ele assume a figura do Cristo para presidir o momento da Santa Missa. E depois,
Acabou a missa, ele é um padre, ele é um servo de Deus, é um Zé Ruela qualquer, né? Tem a missão. Olha aí, a Silvinha entrou. Silvia, bem-vinda. Mano, qual que é a parte mais difícil de ser padre? A parte mais difícil de ser padre. Olha, hoje, quando a gente propõe para os jovens, né, essa vocação, eles já logo dizem, eu não posso ser padre porque não pode casar, né? A parte difícil do padre é o celibato, né, a castidade, no sentido assim, o mundo leva a isso. A bem da verdade, nós rompemos uma lógica de Deus, né? Na verdade, Deus criou, né, o homem e a mulher para que eles gerassem, procriassem, e aí acaba que a gente rompe isso, né? A gente vai viver pela pessoa de Jesus Cristo no celibato. Eu acho que a parte mais difícil do ser padre é você ser um ser sozinho. Né? Nós somos solitários. Né? Assim, todo mundo acaba a missa, vai para sua casa, tem a sua família. Você pode dizer, mas tem hora que é tão bom ser solitário, né? Com certeza, você quer ficar sozinho, mas quando você é sozinho uma vida toda, né? Tantos padres que são sozinhos, né? E se não é, às vezes, o carinho e a atenção do povo, muitos desses até entram, né, numa vida até depressiva, triste. Não é o meu caso, porque como religioso, nós vivemos em comunidades. Então, comigo moram mais outros padres. Então, a gente tem uma vida comunitária. Mas os padres diocesanos, né, eles são sozinhos. Então, pode ser também um ponto difícil para alguns. Tem uns que adoram viver sozinho, porque não dá satisfação para ninguém, a não ser para o bispo. Mas eu acho que a principal dificuldade é mesmo, acho que essa questão do celibato hoje é o maior desafio para um sacerdote. Sim. Cara, porque na maioria das vezes o pessoal, por exemplo, tem muita gente que tem muito problema familiar, né? Parada desse tipo, e daí eles falam, pô, vai conversar com o padre, né? Ao invés de, pô, vai no psiquiatra, sabe? Mas por que é sempre o padre? Porque o padre, ele tem que estar, vou botar entre aspas aqui, mas ele sempre tem que estar envolvido nessas questões. Por quê? E não psiquiatra, no caso. Na verdade, a gente tem uma formação básica, né? Dentro da filosofia, que é exatamente a formação filosófica, acho que ela é fundamental, né, no sentido de você compreender o pensamento humano, né, etc. E tal. Nós temos uma formação básica no campo da psicologia, né, essa básica, né, geral, psicologia da educação, enfim. Então, faz parte do nosso currículo. Né? Até muitos religiosos daqui optam por continuar a faculdade de psicologia e a teologia. Então, eles acham assim, a figura do padre é uma figura estudada, e ele vai ter algum conteúdo para ajudar as pessoas. Né? Eu mesmo atendo muita gente, né, em confissão, em direção espiritual, em conversa. E algumas pessoas, quando eu vejo que é um problema eminentemente psicológico e bem acentuado, eu indico rapidamente psicólogos e psiquiatras. Quando eu vejo que é coisa suave, dá para a gente ir conduzindo. Né? E aí a gente chama de uma direção espiritual. Então dá para a gente ir levando a pessoa, né? Levando no bom sentido, né? Com esse cuidado, conduzindo a pessoa a essa experiência de uma libertação, de uma cura que ela veio buscar, etc. E tal. Acho que as pessoas fazem, vai falar com o padre, porque eles acham que o padre vai ter um conteúdo, primeiro que vai escutar, vai conversar. Né? Eu brinco, as minhas cunhadas às vezes falam que é bacana porque eu sou atencioso na conversa, e a gente acaba ficando assim, né? Diferente às vezes de você falar no dia a dia com as pessoas, né? Acho que é nesse sentido, Lourenço, que vai. Ah, mano, que legal. E, cara, e me responde uma coisa. Como que você se sente em... Não, peraí, deixa eu só mudar a pergunta, porque daí depois eu faço a pergunta. Ao vivo é assim mesmo. Não, pô, é que eu tenho TDAH, tá ligado? Então várias perguntas ficam surgindo ao mesmo tempo. Mas na questão assim, a gente sabe que a igreja está se modernizando cada vez mais, né? Você acha que essa parada do celibato em algum momento pode ser rompido? Olha, é uma conversa que versa, né, no mundo, né, quando lá mostra o Papa, às vezes, com alguma conversa, etc. e tal, né? Será que um dia isso aí vai ser possível, né, os padres poderem se casarem, enfim? Nós sabemos que no Oriente, a igreja de tradição oriental tem o casamento, né? Porém, é uma coisa da tradição deles, né? Aqui sempre se bate nessa tecla. Temos o celibato à luz de Jesus Cristo, né, que foi um homem sozinho, né, e para viver totalmente o reino dos céus. Então, assim, se conversa, né? Nos bastidores, acredito assim, não é um assunto assim para os cardeais, para o Papa, né?
Mas assim, os rumores, né? Talvez vai teatro. Aí você pergunta, e você, Padre Silvio? Eu penso assim, pela vida que eu tenho, pela rotina que eu tenho, pelo ritmo que eu tenho, se eu fosse casado, coitada da minha esposa. Por quê? Ela nunca ia ter tempo comigo, né? Quer dizer, que tempo que eu ia ter? Quarto, altas horas. A única coisa que eu quero ver é a cama. Acabou. E rezo para as horas passarem bem devagar, porque logo cedinho eu já tenho que estar de pé de novo. Então eu penso assim, se for pensar na gente, oba, que bom. Mas se for pensar do outro lado, coitadas dessas mulheres, elas iam ficar com a xepa, né? Não vai ter nada, não vai sobrar nada para você, porque a nossa agenda ela é muito, muito cheia mesmo. Né? Tem dia que eu saio do quarto às 6 horas da manhã e vou entrar aqui 10 horas da noite. Aí não tem como ter um meio de campo nisso, né? Então é complicado. Sim. E também tem aquela parada que eu te falei, de muita gente achar que padre é superior. Ou seja, com certeza teria alguém nesse casamento que iria se sentir superior, tá ligado? Sei lá, a mulher poderia se sentir superior por ser mulher de um padre, tá ligado? A gente sabe que tem isso. Esses dias eu até perguntei, né? Esses dias não. Quando eu conversei com uma freira, eu até perguntei se elas se sentiam superiores por ser freira. Elas falaram, cara, às vezes esse sentimento surge. Acho que é inevitável não surgir, tá ligado? Só que a gente tem que controlar. Porque é inevitável, né, mano? Às vezes você tá lá, você fala, caralho, mano, essas pessoas estão. Desculpa o palavrão, desculpa o palavrão. Essas pessoas estão tudo aqui me olhando, sabe? Essas pessoas estão tudo me olhando. Em algum momento, você já ficou com esse pensamento de, cara, verdade, né? Eu sou um pouquinho, sei lá, um pouquinho maior, né? Se em algum momento, tipo assim, essa coisa da soberba, você já quase caiu nisso? Olha, é um risco. É um risco porque você vira uma referência em muitas situações, né? E a gente tem que estar atento a isso. Eu fico triste quando eu vejo, né, esses artistas em nome de Deus, né, causando nos palcos da vida. E a pergunta que vem às vezes é essa: será que de fato, né, é uma evangelização, o compromisso, até porque são shows caríssimos, né? Parece que assim, puta, eu tenho que investir um negócio desse, se é uma coisa da igreja, enfim, né? Claro que a gente vai recordar que são músicos que estão ali, são profissionais que estão ali, que merecem, né, o seu salário, etc. e tal. Mas é uma situação bem grande, né? No sentido assim, a gente tem que estar atento a isso, para não deixar a soberba, não deixar a vaidade, né, fazer conta da gente, enfim, né, acho que é uma coisa muito, muito desagradável mesmo. Precisamos nos policiar o tempo todo. Olha, Lourenço, desculpa cortar aqui, olha, o Padre Thales está nos acompanhando, é um sacerdote também. Um abraço aqui para ela, a Érica, né, que participa aqui da minha paróquia, o pessoal da Plátanos, é uma galera muito legal. Inclusive, vou fazer uma viagem com eles esse ano para a França. Quem quiser participar conosco, do dia 13 ao dia 26, estaremos na França. Olha, já fiz Tá chique. a secretária aqui da minha paróquia, a Cris, está acompanhando. O Alexandre, um grande amigo, um abraço mesmo. A Fernanda Martini, uma pessoa incrível. Olha quanta gente bonita está entrando aí para dar oi para nós. Cara, isso daí é da hora. Mano, você vai pra França por quê? Você vai fazer o que lá? Na verdade, eu sempre fiz algumas peregrinações, né, lá para Israel, para outros lugares. E agora, ao ano passado, o pessoal da Platanos me procurou. Padre, vamos fazer uma viagem aí com o pessoal da sua paróquia. Então, a gente juntou uma paróquia daqui com uma paróquia lá de São Pedro, né, diocese lá de Piracicaba. Nós vamos fazer, então, uma ida para conhecer, né, quem não conhece, ou também revisitar alguns santuários da região na França. Vamos estar em Paris, em Lisieux, vamos estar em Lourdes, vamos passar em vários lugares, Salete, né? Vários lugares para conhecer os santuários religiosos, né, tradicionais da fé católica. Da hora, peraí, deixa eu só falar uma coisa. Galera, para quem está gostando do podcast, eu já gravei com o padre uma vez. Eu tenho um podcast chamado Sem Fitas. Eu também já gravei com uma freira. Semana que vem ou na outra semana, eu e a freira, a gente vai fazer uma live novamente. Então, quem quiser seguir aí para falar com freira, é bem legal. Freiras são super gente boas. E elas, Gostei. e elas não vivem um túnel secreto abaixo da igreja. É uma coisa, uma curiosidade para vocês. E, padre, uma pergunta, mano. A galera tem muito preconceito com mega igreja, né? Aquelas igrejas gigantes, onde tem muito show e tudo mais. Cara, o que você acha disso? Dessas mega igrejas, onde tem muito show, tem, sei lá, tem as coisas mais tecnológicas possível. O que você
acha? Você acha que é necessário para atrair pessoas ou os caras só fazem porque é uma coisa legal mesmo e para divertir os seus fiéis? Ô, Lorena, essa sua pergunta é boa, né? Você está com as perguntas boas hoje. Hein? Eu vejo assim, por um lado, é bom no sentido assim, o que é que a moçada, a galera curte, né? São esses shows, esse impacto, essa coisa diferente, né? Só que a gente não pode parar aí. Aquilo que nós chamaríamos de um querigma ou querigma, né? Aquele primeiro anúncio, aquele grande anúncio. Aí a pessoa, meu, isso aqui é muito legal, descobri mesmo, nossa, eu estou animado. Aí tem que vir a segunda parte, que às vezes a gente esquece de fazer. A chamada catequese de tudo isso. Catequese é uma palavra perigosa. Hoje, eu vou ter que ir lá passar a linha de aula, aprender. Não. Claro, também isso, né? Mas a catequese agora é a arte de evangelizar, que não deixa de ter também esses momentos. Hoje a gente evangeliza muito a partir das redes sociais, dos meios de comunicação. Não é mais aquela coisinha tradicional, né? Você pega ali um livro e fica falando e todo mundo está disputando. O livro é essencial, né? Quer dizer, nós temos o catecismo da igreja, mas você pode fazer do seu momento de formação algo muito, muito dinâmico. Até porque hoje a nossa galera, a molecada, a juventude, os adolescentes, as crianças, elas estão no mundo dinâmico. Então, assim, é lá que a gente tem que tentar acompanhar. A igreja conversa muito sobre isso hoje. Como evangelizar nos atuais desafios hoje, né? Levar a palavra de Deus a partir. Nós não vamos perder a essência, mas temos que ter a ousadia e a inteligência e a capacidade e a criatividade de tocar a vida dessa turma, né? Então, assim, eu não gosto dos exageros, né? Quando é muito showzão, muito impacto assim, confesso que não é muito a minha praia, não. Eu gosto um pouco da coisa mais oracional, bem feita, né? O pessoal que trabalha comigo aqui na igreja sabe, tem aí meus ex-paroquianos, alguns aí que lembram, né, que o Padre Silvio é meio bravo, né? Não bravo com as pessoas, né? Bravo no sentido assim, eu quero que a liturgia seja muito bem feita. Nós não estamos brincando, nós não estamos fazendo um teatro. É um artista, quando ele entra no palco, ele vai dar o máximo dele. Ele sabe que nada pode dar errado. E às vezes a gente fala, errei ali, rapidinho eu conserto. Não. A liturgia é um momento, não é uma apresentação, é um acontecimento. Né? Para nós estamos revivendo o único acontecimento, né, da paixão e morte de Jesus. Então não pode ser uma coisa assim que eu faça de qualquer jeito, que eu leve nas coxas. Né? Quem vai cantar, cante bem. Quem vai ler, que leia bem. Quem vai participar, que participe bem. Né? Isso me entristece, porque a gente vê que muita gente que está dentro da igreja hoje, infelizmente, acha que está numa praça pública, está no shopping, né? Entra de qualquer jeito, senta de qualquer jeito, às vezes conversa no meio atende celular. Então, isso de fato, né? Graças a Deus, não são todos, mas é aquela tal coisa, né? Às vezes um tomatinho podre perto dos demais, ele vai infectando os outros. Né? Então, é muito triste isso. Então, nesse sentido, eu acho que os extremos são demais. Acho legal que tem momentos, shows lá, mas, por favor, é importante ter essa formação básica também, né, da nossa. Isso daí é uma coisa da hora que você respondeu. Você falou dos tomates podres sempre envenenam os outros, né? E daí eu sempre gosto de documentário muito de seita, né? E coisa assim. E eu percebo que tem muito religioso que trata a igreja como se fosse uma seita. Né? Os caras, eles morreriam pela igreja, sabe? Os caras cometeriam atrocidades pela igreja. Então, como conversar com uma pessoa assim? Como você fala para essa pessoa? Não, ô, peraí, calma, que a gente não é assim, tá? A gente não gosta disso, a gente não gosta que tratem a gente como seita. Como convencer uma pessoa assim a ficar mais calma, né? Olha, A dar uma Lourenço, é bem difícil, viu? Você fala uma coisa que é importante, a gente tem, né, a nossa linha, né, ala, essas pessoas que às vezes chega a entrar sabe, chega até difícil de conversar, porque tudo é pecado, tudo. Então entra numa neurose religiosa. Né? Não critico, condeno, mas assim, torna-se difícil a convivência. Né? É possível mudar uma pessoa dessa? O milagre é isso, né? É o impossível quando ele acontece. Né? Se Deus ressuscita alguém, eu acho que mudar uma pessoa é mais fácil. Porém, assim, dá trabalho. Dá trabalho, porque às vezes ela vai se tornando assim muito fechada nisso e um discurso pesado, não tem diálogo, né? Então, esses fanáticos, né? A gente usa muito essa palavra, o fanatismo, ele incomoda, é uma doença que em qualquer religião, qualquer seita, né? Eu acho que ele estraga.
Eu acho que o próprio Deus veio entre nós. Né? Ele foi um homem de leveza. Ele é um homem que falava e tocava o coração das pessoas sem agressividade. O fanático ele acaba sendo uma pessoa agressiva. Aquilo que quer falar, quer impor. Né? E uma religião, quando ela é imposta, para mim, já deixou de ser religião, né? Não vai salvar ninguém, não vai levar ninguém a nada de melhor. Né? Eu acho que é nesse sentido. Padre, a gente já está chegando aqui a quase 9h50, então eu tenho uma última pergunta para fazer para você, que é, assim, eu não sou religioso, então eu não consigo conceber, assim, Deus, sabe? Eu não consigo conceber o quanto você ama Deus, né? Se você pudesse colocar em palavras o seu amor por Deus e o que é Deus para a religião, o que seria? Como que seria? Como que você colocaria isso em palavras? Pergunta difícil, Lourenço, difícil. Porque mensurar, né, o amor nosso, a pessoa de Deus, e tentar trazer Deus, né, identificar. Até foi agora, 2 semanas atrás, o Crisma, né, o catequese crismal, um jovem veio, padre, eu vou falar sobre Deus. Como é que eu abordo isso, né, com eles? Quem é Deus? Né? Claro, a doutrina de Deus, ser onipotente, lá. Falaram, meu amigo, a Bíblia, em uma das suas apresentações, né, São João escreve, Deus é amor. Só que o amor também hoje, né, é uma palavra que você tem que tentar definir, né? Vamos dizer, o amor cabe dentro de um abraço. Coisa mais gostosa que o abraço não existe, né? Então, vamos dizer, Deus cabe dentro de um abraço. Deus é aquele prazer maior, né? Aquele momento que você diz, sabe que você não tem o que dizer. Quando você chega assim diante, por exemplo, de uma paisagem que isso acho que você já vivenciou, quando você para, você não sabe o que falar, sabe? Aí nessa hora eu digo, Deus, isso para mim é você, porque é você quem fez isso. Então, assim, em palavras, Deus é esse amor sublime, né? Que me preenche plenamente. E a minha declaração de amor a ele é essa. Eu sei que eu sou um ser pobre, escangalhado, né? Com as minhas misérias e fraquezas, mas eu me sinto tão dentro do colo desse Deus que para mim é o meu maior conforto, né? É o homem que não vai me deixar desanimar, parar em qualquer momento, porque olhando para ele eu não tenho condições, né, de não querer ir ficar com ele. É o meu maior desejo, é o meu maior desejo de consumo. Eu quero chegar até Deus. Não sei definir porque é muito difícil. Não, eu entendi. É basicamente tudo, né? É basicamente tudo que uma pessoa é, tudo que é um ser, é basicamente uma alma, né? É basicamente a definição de alma. A alma de uma pessoa é Deus. Eu acho que seria a maior definição possível, que é a alma de alguém. Deus é Deus. É difícil, cara, é difícil. Sempre quis entender como que vocês enxergavam e acho que vai ser impossível, né? Sem sentir. Isso. Falar Deus é isso, é a gente passar por esse tempo, né? E tentar entender. É algo fascinante. Ah, mano, então a gente vai acabando por aqui. Meu amigo, primeiramente, foi um prazer falar com você, cara. Você é muito obrigado por ter me recordado desse padre aqui. Faz tempo que a gente gravou, né? Acho que era na época da pandemia. Acho que foi começo do ano passado, eu acho. É uma coisa. Que bom, Deus continue todo o seu trabalho, viu? Continue sendo esse jovem do bem e nas suas muitas conversas aí, né? Não deixe sempre de valorizar aquilo que é o bem da vida. Acho que a coisa mais bonita é a gente ficar esses valores, né? Como pessoas, e vocês jovens ainda, mais do que tudo, jovens do bem. É o que vai mudar o mundo. Então é isso. Para quem quiser ver a conversa inteira, o podcast vai estar disponível hoje às 7 horas. No Sem Fitas Podcast, depois eu mando o link pro padre. Então, tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a essa galera que participou e fica com Deus. Tchau, pessoal.